compartilha instruções da palavra de Deus com esse que vos fala, seu irmão e amigo em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Compartilha aí as instruções que levam à luz, o entendimento, o esclarecimento para você, sempre aqui no Face, no YouTube, no Kawaii, no seu Message, no Zap, em vários meios de comunicação, a palavra de Deus, que é lâmpada e luz para os nossos pés e os nossos caminhos, guiar, que nos dá entendimento, tem sido levada para vocês. Não só por mim, mas por vários irmãos que estão cumprindo o ministério que foi dado a ele para pregar a verdade que liberta. Levando a luz de Deus ao mundo que está nas trevas. E eu quero levar para você mais um esclarecimento para ajudar você, para que você conheça a verdade, para que você seja liberto. Jesus vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus ele vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras, por onde é reprovado pela verdade. O que é que eu quero esclarecer para você? O que é que eu quero levar para você nesse momento? Observe essas palavras que eu li e vamos analisá-la dentro do que eu vou te explicar aqui agora. Para a palavra que eu li iluminar a tua vida, a luz é a palavra. Eu uso ela, explico a você, esclareço com ela a você. Todo mundo hoje diz que é de Deus. Está muitas igrejas locais, religiões, todo mundo dizendo que está adorando a Deus, que é de Cristo, que é de Deus. Todo mundo diz que é do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos de Jesus, nós adoramos a Jesus, todos. Não tem acepção de pessoa. Todos, religioso evangélico, religioso católico, religioso espírita, religioso budista, ateu, nos grupos, estão aí agora as igrejas dos gays, as igrejas dos mentirosos, as igrejas dos incrédulos, todos estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Estão adorando a Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Mas olha o que Jesus vai dizer em outro texto. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Meu amado irmão, o esclarecimento que eu quero te levar é esse. O homem não é de Deus porque diz que é de Deus. O homem, o ser, o grupo, não é de Deus porque está dentro de um local que diz que é o local verdadeiro de Deus. Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é Deus. 99% da população mundial sabe disso. Todo mundo crê que Jesus é Senhor. O problema não é saber, não é dizer que Ele é o Senhor, porque isso todo mundo diz. O problema não é dizer que crê em Deus. Todo mundo diz que crê em Deus. O problema não é dizer que Deus é grande. Todo mundo diz isso. A própria palavra de Deus vai dizer que até o diabo crê que Deus existe. Até o diabo crê em Deus. Então o fato de dizer eu creio em Deus, isso não muda a tua situação. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Todo mundo diz que é de Deus. Todas as religiões estão adorando a Deus. Agora, seja prudente, faça uma análise. Pegue todo o conceito dessas religiões, toda a doutrina que são levadas para o povo viver e praticar, todo o ritual, todo o princípio de fé, onde eles estão dizendo que são de Deus. Analise o que eles estão vivendo. Observe se condiz com o Evangelho de Cristo. Porque não adianta dizer que é de Deus. Se não tiver no Evangelho, se não tiver na doutrina de Cristo, você está vivendo uma mentira que vai te levar à perdição. Você não se encante
Não se iluda com um grupo que diz que é de Deus. Ah, não, mas ali eles dizem que Jesus é o Senhor. Analise se eles estão na doutrina de Cristo. Dizer que Jesus é o Senhor, até o diabo diz. Mas qual é o preceito, o ensino, a doutrina que você está sendo conduzido e formado? A Igreja Universal diz que Jesus Cristo é o Senhor. Então lá, Igreja, Jesus Cristo é o Senhor do reino de Deus. Igreja Universal do reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. É não. Vai analisar a doutrina lá da Igreja Universal. A Igreja Adventista diz que é a igreja verdadeira, o remanescente. O povo de Cristo, Igreja de Jesus. É não. Vai analisar a doutrina da Adventista. Tem nada a ver com o Evangelho. A maioria das igrejas evangélicas diz aí, né? Igreja evangélica, Igreja de Jesus. Vamos adorar Jesus. É aquele grito, é aquela emoção, é aquela corre-corre, é aquela bagunça, é aquele movimento de poder, de choro, de grito, de reteté. Tudo em nome de Jesus, né? Vai analisar o que eles estão vivendo lá dentro como doutrina, o conhecimento dele, o conceito dele, o princípio deles, a prática de fé deles. Tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. O que esse povo vive dentro das igrejas religiosas. O Evangelho não ensina a viver uma vida presa, escrava, no ritual de dadízimo, em ritual de igreja, em ritual de campanha, em subir monte, em estar. O Evangelho não leva você a entender que só é salvo se estiver dentro de uma igreja, que só busca a Deus se estiver dentro de uma igreja, que só adora a Deus se for dentro dessa igreja, igreja local, instituição, recinto. O Evangelho não ensina isso. Dizer que é de Jesus está aí, ó. Vai dentro de qualquer religião, eles não vão dizer que é do diabo. Não vão dizer que é do diabo. Dizer que é de Deus, todo mundo diz, irmão. Ser de Deus é o porém. Deus conhece os que são seus. Quem é de Deus não é quem está dentro de uma igreja evangélica, não é quem está vivendo uma prática religiosa, fazendo, cumprindo uma devoção, sacrifício religioso. Quem é de Deus não é julgado por esse princípio. Os homens julgam, estabelecendo o seu princípio, para dizer quem é e quem não é de Deus. Só que isso não pertence aos homens. Não é os homens que vai dizer quem é e quem não é de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus, o sinal não é uma religião. Não é uma igreja evangélica. Não é um batismo dentro de uma instituição. O sinal dos que são de Deus é o Espírito Santo. O sinal é interno, que manifesta esse fruto no exterior. Mas o sinal de quem é de Deus, e o próprio Deus conhece os que são seus, e ele vê os que são dele, os que estão selados pelo Espírito Santo. Não é os que estão com carteirinha de membro de igreja evangélica, batizado por nenhum pastor. Os que são de Deus são os que foram batizados no único batismo, que é o batismo da remissão de pecado, que é Jesus quem batiza, selando o homem para ser propriedade, corpo, igreja de Deus. Membro desse corpo chamado igreja. Quem é de Deus é quem está na palavra de Cristo. Não é quem está dentro de ritual, formalidade, devoção religiosa. Em grupos nenhum. São muitos grupos aí no mundo. São grupos que reúnem multidões. Sabe qual é o maior grupo religioso do mundo? Os católicos, o catolicismo e o islamismo. Catolicismo são bilhões de pessoas dentro dessa doutrina. O islamismo são bilhões de pessoas dentro dessa doutrina. Aí em seguida vem outros grupos religiosos, evangélico, budista, espírita e por aí vai. Todos eles dizem que são de Deus. Agora, qual é a doutrina? Qual é o princípio? Qual é o conceito? Qual é a instrução para o homem chegar a Deus por meio da fé, servir a Deus? O que é que eles ensinam? Cada religião, cada igreja tem a sua doutrina particular, tem a sua exclusividade, aonde centralizam tudo nas suas instituições. Ser de Deus não é isso, irmão. Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não adianta estar no meio dessa multidão, chorando, cantando, se emocionando, dizendo que Jesus é o Senhor, vivendo sacrifício de culto, ritual, formalidade. Isso é
Sacrifício de tolo, isso é vã. Isso não leva você a Deus, nem ser de Deus. Se você não estiver no Evangelho, se você não guardar a doutrina de Cristo, se você não estiver submisso, jurando fidelidade, não é a doutrina da igreja, mas se você não estiver jurando fidelidade à palavra de Cristo, você não é de Deus. Jesus vai dizer que a porta foi aberta para aqueles que foram fiéis até a morte. Não negaram o nome dele e guardaram a sua palavra. Não foi doutrina de igreja nenhuma, não. Então aprendam isso, meus irmãos. Esse é o meu trabalho. Eu sou odiado pelos religiosos, principalmente no meio evangélico, porque eu estou expondo a verdade. Eu estou levando a luz que está iluminando muitos. Está aborrecendo eles que estão nas trevas. As trevas se aborrecem com a luz, com a verdade do Evangelho de Cristo. Jesus não vai dizer que quem é dele, quem é salvo, quem vai para o céu, é quem é de nenhuma religião. Hoje os homens estabelecem isso. Não, só é de Deus quem for da igreja A, só é de Deus quem for dessa religião, só é de Deus quem for deste grupo. Este grupo é o verdadeiro, este grupo é a igreja verdadeira, este grupo é o remanescente, este grupo é a verdadeira testemunha. Não, meu irmão. Quem é de Deus é quem está selado pelo Espírito Santo. Não é quem está em grupo de igreja alguma. Igreja de Deus não é nenhuma dessas que estão por aí. São milhares e milhões de religiões de igreja. Nenhuma dessas é a igreja de Deus. Igreja de Deus não se é restrita a uma instituição. Igreja de Deus são pessoas no mundo inteiro que individual são membros, que formam a fração, que faz parte do corpo de Cristo, igreja. Jesus vai dizer: vocês só serão meus discípulos dele, né? Jesus vai dizer: vocês só serão meus discípulos, porque eu não faço discípulo para mim, eu não faço discípulo para a igreja, eu obedeço o que Jesus falou. Jesus vai dizer: ide fazer discípulo, não para você, não para a sua igreja, discípulo para ele. Jesus vai dizer: fazer discípulo ensinando tudo que eu vos tenho mandado a guardar. Hoje, esses grupos religiosos são discípulos dos homens nas igrejas, porque os líderes fazem discípulos não é para Cristo, é para as igrejas dele aumentar. Esses homens, muitos líderes, não ensinam de Cristo para o povo. O povo não está aprendendo de Cristo. O povo está aprendendo de suas igrejas. Jurar fidelidade às suas igrejas. Viver obediente e submisso aos seus líderes. O povo não é ensinado a olhar para Jesus. E quando o líder diz: não, aqui nós somos de Jesus, a honra, a glória para Jesus, Jesus é o Senhor aqui, é mentira deles. É da boca para fora, mas vai olhar na prática se é ou não o Senhor dessa igreja. Jesus não é Senhor dessa igreja, não. Porque o povo nessa igreja, se não se submeter à doutrina da igreja, se alguém se levantar para corrigir com a doutrina de Cristo, que a igreja ensina errado, essas igrejas, né? É expulso daí. Aonde é que Jesus é o Senhor dessas igrejas? Então cuidado, meus irmãos, cuidado, cuidado. Esses homens, eles se denominam a autoridade, o poder, não é? O representante de Deus, o mediador, o canal da graça. Esses homens já começam a mostrar que são falsos por aí. Porque quem Deus levantou, vocacionou como pastor, pregador, profeta, não foi para se engrandecer e nem para usar a autoridade do povo para ele, né? Convidar o povo a se submeter a ele, não. O pregador, o que recebeu a vocação de Deus, pastor, evangelista, doutor, apóstolo, profeta, é para conduzir o povo a Cristo. Não é para conduzir o povo a ele, nem dentro da igreja dele. É para conduzir o povo, é para levar o povo a ser fiel, a jurar fidelidade, a se manter perseverando na fidelidade e à doutrina de Cristo. E seja qual for o homem, qual for o líder, qual for o representante do grupo, se não condiz o ensino que ele está dando com a doutrina de Cristo, tem que ser repreendido, tem que ser questionado, você tem que se apartar dele.
É o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina ninguém estar submisso dentro de nenhuma instituição religiosa sobre o cabresto do homem, o líder. Jesus vai dizer: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Estão negando a Jesus. A maioria desses líderes que estão arrastando essas multidões dentro de suas igrejas estão levando esse povo a negar a Cristo, apostatar da fé, cair da graça, negando a Jesus Cristo, que é o Salvador, a quem nós devemos olhar, seguir, submeter. Porque o povo hoje é ensinado o quê? Dentro das muitas igrejas: você só recebe bênção de Deus, você só pode encontrar Deus, você só pode ter a vitória de Deus, você só pode ser cheio de Deus, você só pode ser liberto, você só pode ser salvo se tiver, e se tiver praticando aonde? Não, tem que estar na igreja, tem que praticar na igreja, tem que cumprir as devoções na igreja, tem que vir para o ritual da igreja, tem que participar das obrigações da igreja. O centro da vida com Deus desse povo não é Jesus, é a igreja. Os trabalhos, as obrigações, a formalidade, as tarefas, os cumprimentos das suas obrigações. Eles se sentem, os religiosos, se sentem realizado, merecedor do bem de Deus, porque Deus tem a obrigação de dar a ele, porque ele jejua, porque ele dá dízimo, porque ele vai para a campanha, porque ele prega, porque ele é diligente, porque ele faz os trabalhos da igreja. Ele se sente na obrigação de Deus dar a ele. Ele se gloreia na religiosidade dele, não é em Cristo. Paulo vai dizer: ainda que a minha consciência não me julgue, todavia eu não me julgarei a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Eu não me justificarei. Quem me justifica é o Senhor. Eu dependo dele. Eu chego a Deus não é pelas obras da minha mão, é pela mão de Cristo furada, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A obra que me salva é a obra de Cristo, a própria obra de Deus o Pai. É Cristo. Essa é a obra de Deus que nós temos que praticar, guardar, crer, confiar e ser fiel a Cristo, a palavra, a doutrina, a fé no ato que ele realizou para nos salvar. Ele é o Salvador. Eu tenho que ser devoto a ele. Eu tenho que ser prudente com aqueles que estão ensinando entre nós, não sobre nós. Porque a maioria dos líderes, todos eles, aliás, se declaram superior aos irmãos. E o próprio Jesus vai dizer isso, gente. Jesus vai dizer que entre nós não tem maior nem menor. Quem quiser ser maior, se faça servo. Mateus 20, 25, Jesus vai dizer: entre os gentios, eles dominam uns sobre os outros. Entre vocês, não. Não tem quem domine sobre ninguém. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Mas vai ver hoje esses líderes religiosos da religião evangélica, muitos pastores, eles se denominam, eles se declaram nos púlpitos o soberano da congregação, o ungido. Os outros não. Ele se declara o enviado de Deus, o anjo da igreja. Pega um texto dentro de uma situação para tentar justificar isso. Ele se declara o canal de Deus, os sacerdotes de Deus, onde eles querem estar sobre o povo. E Deus não levantou pastor para ser maioral no meio do povo, para estar sobre o povo. O pastor que tem a vocação, que não é nenhum líder de igreja, instituição, o pastor, ele foi levantado no meio da congregação. Ele não está sobre a congregação. O pastor está entre a congregação, porque ele não é cabeça, ele é membro. Esse indivíduo que recebeu a vocação de pastor, ele não é cabeça, ele é membro. Ele está colado, inserido no corpo, entre os membros. Ele não está sobre os membros. E a maioria dos líderes hoje se fazem soberano da igreja, hein? Onde eles cobram a reverência e a obediência do povo a eles, a ponto do povo não questionar, corrigindo o erro deles,
Eles querem ser a verdade para o povo dizer amém, glória a Deus e aleluia. Não questione. Não toque no ungido de Deus. Eles pegam o texto e jogam a manipulação para fazer você submeter-se a eles. É isso que eles fazem. São falsificadores da palavra. Então, Jesus vai dizer, não é você estar numa igreja que vai para o céu. Não é você estar numa religião evangélica que vai para o céu. Não é você dizer que Jesus é grande. Não é você dizer que Jesus é o Senhor, eu creio nele. Você está na doutrina dele? Você está na doutrina dele? Você está sendo instruído na doutrina dele? Você está no meio que diz que Jesus é grande, está cantando hinos, que diz que Jesus é maravilhoso, grande Senhor, tu és grande, tu és tremendo. Isso não leva você a Deus. Não é cantar hino, não é dizer que Jesus é grande. É estar submisso na doutrina, seguindo a Cristo. Vocês estão entendendo isso que eu estou levando para esclarecer vocês? O apóstolo Paulo, para encerrar, eu sempre estou citando esses textos continuadamente, porque o povo tem que voltar-se para a palavra. Quer avivamento? Quer ter vida com Deus? Quer receber poder? Quer receber unção? Sai dessas campanhas de avivamento, dessas campanhas desses cultos, disso, daquilo, outro. Vem para a palavra. É a palavra que te aviva. É a palavra que te dá comunhão. É a palavra, o poder de Deus, para você ser cheio dela. Não é esses cultos aí, religiosos, esses sacrifícios de tolo onde o povo tem praticado. Eu tenho citado sempre esse texto constantemente, porque o povo precisa ser motivado a olhar para a palavra. Não é para a doutrina de igreja, de pastor, de papo, de padre. O povo tem que ser motivado, instruído, corrigido, orientado pela palavra. A fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir o que o homem prega, não. É o que a palavra revela. E nós, pregadores, temos que pregar é a palavra. Nada além da palavra. Por favor, examine esse texto que eu vou dar a vocês. Mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2. Versículo 1 e o versículo 2. Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado. Notificar é ensinar, é anunciar, é informar. Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se, olha o que Paulo vai dizer, irmão, olha o que Paulo vai advertir os irmãos, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nesse evangelho. Se é condicional, não tem salvação para quem diz que crê em Jesus e está andando na doutrina de fulano, ciclano e beltrano, da igreja A, B, C, D. Salvação é para quem crê em Cristo e anda na doutrina dele, o evangelho. Pois é o poder de Deus. Amém, minha amiga? Pois o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é uma vida religiosa, é o evangelho que mostra Jesus, o caminho, o autor da salvação. Amém, meus amados? Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, e que você esteja andando na doutrina da salvação, no caminho da vida eterna. Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, o seu evangelho. Não adianta estar em nenhum local, nenhum grupo, gritando, Jesus é grande, eu te amo, tu és poderoso, se não tiver na doutrina dele. Amém? Reflita nisso, medite e analise.